Bom, boa noite para todos. Hoje falarei sobre o pronunciamento dos mantras para o desdobramento astral. Bom, para conseguirmos um desdobramento astral consciente, para despertarmos a consciência enquanto estamos no mundo astral, temos que primeiramente aprender a ter concentração durante a prática, durante a entoação dos mantras. Devemos cuidar para não deixar a mente divagar, fantasiar, sonhar. Devemos estar com a atenção voltada única e exclusivamente para o pronunciamento do mantra, que vai começar de forma verbal para conseguir entendermos como funciona, e depois disso faremos o pronunciamento mental, né? Iremos continuar entoando o mantra de forma mental, intelectual, mas com a concentração bem forte. Mantra já foi falado em outros vídeos, mas vou repetir. São sons que produzem um efeito vibratório em nosso corpo físico, em nosso corpo mental, em nosso corpo astral, principalmente em nosso corpo vital, né? Nosso corpo etérico. E essa vibração põe em atividade os nossos chakras e com isso facilitando a nossa saída em astral consciente. Se, claro, estivermos concentrados. Não adianta estar pronunciando ou entoando os mantras de forma mecânica. E darei 4 mantras básicos para conseguirmos, então, sairmos em astral de forma consciente. Bom, vamos lá. O primeiro deles é o mantra Laras. Se escreve L-A-R-A-S. Laras. Mas se pronuncia da seguinte forma: Lá. Ra. Muito bem. Então ele é pronunciado silabado. Cada inspiração é uma sílaba entoada. Se escolhermos esses, devemos só entoarmos ele durante aquela noite. O segundo mantra se chama Faraon, que é entoado dessa forma. Fá.
Muito bem. Iremos pronunciar isso repetidas vezes, várias vezes. Podemos começar a pronúncia verbal e depois continuar com a pronúncia mental. O terceiro mantra, que pode ser usado também para estimular o desdobramento astral consciente, se pronuncia dessa forma. Aliás, é o mantra Egipto. Egito, Egipto. E se pronuncia da seguinte forma: Egito. De novo. Egito. Bom, como o próprio nome do mantra já diz, né? Esse mantra é um mantra egípcio. E o Mestre Samael até cita em seus livros que enquanto o praticante intua esses mantras, ele tem que mentalizar estando no Egito, estando dentro de uma pirâmide egípcia. Isso ajuda muito. E o quarto mantra se chama Tairererere. Então, ele se escreve Tai, T-A-I, e se escreve Re, 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 Re. 4 vezes Re, 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 Re. A pronúncia é bem simples e rápida. Tairererere, 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 tairererere. Pronunciamos verbalmente para gravarmos na memória como se pronuncia, né? E após continuamos a entoá-lo mentalmente enquanto estamos praticando o desdobramento astral consciente. A gente sabe que quando vamos dormir toda noite, a gente sai para o mundo astral, né? Quer nós queiramos, quer não. Se dormimos, e o desdobramento astral acontece. Porém, a gente fica no plano astral sonhando, fantasiando, satisfazendo nossos desejos inconscientes, criando cenas, cenários, pessoas, enfim. E o objetivo então do desdobramento astral é estarmos conscientes e dominarmos o nosso corpo astral para que possamos entrar em contato com os mestres da Loja Branca, para que possamos conhecer como é o plano astral, conhecer o nosso próprio corpo astral em detalhes, né? O benefício do, do desdobramento astral consciente é que nós, a partir disso, perderemos completamente o medo da morte, porque saberemos, por experiência própria, que quando o corpo físico morre, falece, cessa suas funções, continuaremos no plano astral. Então, com isso, o medo que temos de morrer fica sobrando. Então, é indispensável que levemos à prática e
para que tenhamos êxito, temos que praticar todas as noites, se possível. Então temos que ter muita persistência. E normalmente não é comum que consigamos um desdobramento astral consciente nas primeiras vezes. É normal que leve tempo para que consigamos. E não vai ser que algo assim que seja VaptVupt, vamos dizer assim, despertei minha consciência em astral, pronto, agora a partir de hoje estarei sempre com a consciência desperta no plano astral toda vez que vou dormir. Não, não é assim que funciona. A gente conquista essa faculdade da mesma forma que a gente conquista uma habilidade física, né? Como se, sei lá, quando a gente começa a aprender uma profissão, no início a gente tem muita dificuldade em executar aquele ofício, mas com a prática, né, vamos aprendendo pouco a pouco, de forma gradativa. Então a gente pode ter um lapso de despertar da consciência no plano astral por alguns segundos, e de repente volta a adormecer e volta a sonhar de novo e perde aquela experiência. E na noite seguinte, de repente, consigamos mais um pouquinho de tempo. E assim por diante, conforme formos insistindo na prática, essa habilidade já se desenvolvendo pouco a pouco dentro de nós. E cada vez conseguiremos um período de tempo maior dentro do plano astral, consciente, claro. Outra coisa que deve ser feita ao acordarmos pela manhã, temos que criar o hábito de não nos movimentar muito. Abrir os olhos, perceber que acordamos, né? Em seguida, fechar os olhos por alguns segundos e não se movimentar e tentar recordar o que vivenciamos no plano astral. Fazer uma pequena retrospecção. Dessa forma, conseguiremos aumentar a capacidade da nossa memória de guardar as lembranças do que se viveu no plano astral. E não esquecermos, né, que nós temos a missão de praticar os 3 fatores de revolução da consciência, né? A morte dos defeitos, a alquimia, a suprassexualidade e o sacrifício pela humanidade. Ou seja, passar o conhecimento para frente. Só através desses 3 fatores é que iremos conquistar o desdobramento astral consciente de forma total, ininterrupta. Por quê? É através desses 3 fatores é que iremos criar o que a gente aprendeu a chamar de corpo astral solar. Quando esse corpo astral solar estiver completamente criado, completamente construído, aí sim não precisaremos nos esforçarmos tanto com mantras para estarmos conscientes no plano astral. Isso vai acontecer naturalmente. Então a gente dá essas técnicas para que já tenhamos as nossas próprias experiências,
para que não dependamos somente da literatura, dos relatos que os mestres nos dão, para que possamos também experienciar e sair do mundo das teorias e experimentarmos as dimensões superiores. Isso é indispensável. E todo o conhecimento que adquirirmos intelectualmente, no âmbito esotérico, gnóstico principalmente, tem que ser levado à prática. Se isso não ocorre, a gente corre um risco muito grande de virarmos fanáticos. E aí a gente não vai ter convicção para ensinar às outras pessoas. Porque nada mais poderoso é a gente poder falar para as pessoas daquilo que a gente experimentou, daquilo que a gente vivenciou. A experiência que a gente vive fisicamente, psicologicamente, ninguém nos tira. Agora, quando a gente só repete aquilo que leu, ou aquilo que aprendeu de memória, é bem possível que qualquer questionamento que alguém faça a nós, ou qualquer pergunta que alguém nos faça, indague, mas você conseguiu isso? Você saiu no mundo astral? Como é que é aquele local? E aí a gente fica em maus lençóis, não é? A gente acaba muitas vezes ficando com vergonha, ou mentimos. Tem pessoas que acabam mentindo, dizendo que experienciaram, dizem que tiveram um desdobramento astral consciente, mas estão mentindo. Claro, aquela pessoa que realmente conseguiu, ela pode ser sincera: não, eu consegui. Porém, um conselho que nos dão os mestres, que não falar, que a gente não fale para as pessoas as experiências que tivemos, os detalhes das experiências. Não fiquemos a divulgar, porque isso é muito perigoso. No seguinte sentido, a gente acaba deixando expressar a nossa vaidade. O eu da vaidade vai estar presente nesse momento. E por causa disso, corremos o risco de perder essa faculdade, sem contar na negatividade que as pessoas ao nosso redor possuem. Todos nós temos uma certa negatividade, e essa negatividade se transforma em energia e essa energia nos atinge. Quando a gente tem uma certa inveja das pessoas, né, por algum motivo, essa inveja ela acaba atingindo a outra pessoa e prejudicando o seu campo magnético. E a gente corre esse risco. Se sairmos a espalhar que tivemos experiências fora do corpo. Bom, enquanto estamos a entoar os mantras, né? Estamos concentrados, o tempo vai passando, de repente a gente vai perceber certas sensações um pouco estranhas, diferentes do comum. A gente pode sentir o corpo físico inflado, uma sensação de inchaço.
Nesse momento temos que concentrar-nos ainda mais na entoação dos mantras e prestarmos mais atenção em nós mesmos. Ou seja, estarmos mais com a atenção mais voltada para dentro, nos auto-observando, porque nesse momento é muito comum começarmos a divagar, a fantasiar e perdermos a experiência. Então, nesse momento em que sentirmos o corpo inchado, parecendo estar mais gordo, algumas pessoas conseguem ouvir um som muito forte na nuca, na cabeça, melhor dizendo, né, que é o som da glândula pineal. E ao chegar a esse ponto, devemos literalmente, né, não sonhar, não projetar mentalmente isso, levantarmos da cama. E ao levantar da cama, para testarmos se estamos no mundo astral mesmo, dar um pequeno salto com a intenção de flutuar. Se flutuamos, saímos em astral consciente. Se não, sem problema nenhum, voltamos para a cama e continuamos a prática. É assim, praticando muito, com muita tenacidade, com muita perseverança, não desistindo, que um dia conseguiremos essa experiência maravilhosa. E nunca esquecer também, né, do que eu já mencionei em outros vídeos, do morrer de momento a momento. O que é morrer de momento a momento? É a auto-observação e a morte em marcha durante o dia. Isso é muito importante, porque o desdobramento astral, na verdade, ele ele se processa durante todo o dia. Se estamos mais conscientes, com a atenção voltada mais para nós mesmos, auto-observando aquilo que pensamos, aquilo que sentimos, as sensações instintivas, se desenvolvermos a capacidade de estar concentrado no pensamento, no sentimento e no instinto, no coração, na mente, no coração e no sexo, como diz o mestre Samael, durante o dia a dia, iremos cortando o alimento dos nossos eus psicológicos, iremos decapitando pouco a pouco os defeitos, através da morte em marcha, que é o pedido para que a nossa Mãe Divina elimine o defeito quando ele se manifestar, ou antes dele se manifestar, melhor, né? Quando percebemos que ele começa a querer dominar a nossa máquina humana, que esse trabalho refletir-se-á no astral, como vivemos com a atenção mais voltada para nós, isso se repetirá. Normalmente a gente repete muito o que fazemos no físico, no astral. É comum a gente sonhar com o nosso trabalho, com as pessoas ao nosso redor. Isso é sinal de que a gente repete o que faz no físico. Então, ao repetirmos o exercício da concentração em nós mesmos, o lembrar-se de si mesmo, isso facilitará em muito para conseguirmos despertar no astral. Tá bom? Então, fica a dica. Boa noite. Paz inverencial.